Graça e paz sejam com todos da parte de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja. Somos bem-vindos à presença de Deus, acolhidos em amor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E juntos vamos desfrutando desse tempo de paz e bênçãos, de comunhão e edificação espiritual. Tem início o culto do Senhor e nele tomamos parte como povo seu que somos, fazendo-o com alegria, com profunda gratidão, mas com reverência, como convém a nós. E nos preparamos para tudo isto que segue, usufruindo desde agora de um momento de introspecção, de enlevo espiritual, um tempo em que somos embalados, conduzidos pela música e as habilidosas mãos de nossa querida irmã, a organista Gisele Santana. Acolhamos desde já em atitude de devoção ao prelúdio. Momento de fecharmos os nossos olhos e falarmos com Deus. Santo Deus, eterno Pai, bendito seja o teu nome em toda a terra. Nós nos alegramos por estarmos na tua presença e sabemos, foi o Senhor mesmo que nos trouxe, que nos convocou através da ação do teu Espírito Santo. Por isso nós te clamamos, recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Tu és o Deus da nossa vida, Tu és o Deus que transformou a nossa história. Cumpre-nos louvar-te e adorar-te. E nos alegramos por esse privilégio. Mais uma vez te rogamos, Senhor. Recebe o nosso culto, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a tomar nas mãos a sua Bíblia, caso você tenha uma Bíblia consigo, e abrir comigo no Salmo de número 17. Salmo indicado pelo Lecionário Cristão para este domingo, onde nós faremos a sua leitura completa. Livro dos Salmos, Salmo de número 17, diz assim a palavra do Senhor. Ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Sondas-me o coração, de noite me visitas, provas-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado. Dos caminhos do violento. Os meus passos se afizeram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode as minhas palavras.
Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que à tua destra buscam o refúgio, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos olhos e esconde-me à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Insensíveis cerram o coração, falam com lábios insolentes, andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Parecem-se com o leão, ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma com a tua espada. Com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida, e cujo ventre tu enches dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos, e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. No salmo que lemos, no verso 6, vai nos dizer assim: eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Nosso Deus é um Deus que está com os ouvidos atentos às nossas súplicas, aos nossos problemas. Nesse momento de contrição, nós somos chamados a confessarmos os nossos pecados, a colocarmos os nossos delitos perante o Senhor, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Se você puder, onde está, dobre seus joelhos, ou ao menos abaixe a cabeça, feche seus olhos, tendo a certeza que o Todo-Poderoso Deus está com os ouvidos atentos à sua oração. Falemos com Deus. Senhor Deus, Pai bendito, nós te louvamos, pois temos plena convicção acerca do teu amor e do teu favor para conosco. É o teu Espírito Santo quem habita os nossos corações e testifica a nós acerca destas coisas. Te bendizemos, portanto, pois desde já experimentamos em nosso ser o renovo, que nos advém com a tua graça, com o teu perdão divino. E rogamos-te, Senhor, que continues sendo conosco, dando-nos vivermos em santidade e justiça diante dos teus olhos, como é agradável a ti e tanto nos faz bem. Só o poderemos realizar a contento com o teu auxílio. E, portanto, que assim seja. Toma-nos com a tua mão e conduz-nos pelo caminho que é teu, por favor e graça, por amor de teu nome. E assim viveremos para a glória de ti mesmo, servindo a causa do teu reino, consoante a tua vontade santa. Esse é o nosso desejo, esta a nossa petição, a oração que fazemos. No nome santo de Jesus, o Cristo, teu Filho amado e unigênito, nosso Salvador eterno. Amém. Haja paz na terra, a começar em mim. Essa é a prece do coro Aideia Moraes. Haja paz na terra, música de Cy Miller e Jill Jackson, nas vozes do coro, conduzidos pelo presbítero Elias Cavalcante e com acompanhamento ao piano de Gisele Santana. Ouçamos o coral em espírito de devoção.
O salmo que nós acabamos de ler diz assim no versículo 8: guarda-me como a menina dos olhos, esconda-me à sombra das tuas asas. É uma oração pedindo que Deus nos proteja, ampare e guarde. E Ele tem feito isso. O nosso Deus é maravilhoso, é um Deus de amor, é um Deus que protege, é um Deus que ampara, um Deus que nos sustenta todos os dias. E o que Ele requer de mim e de você? Amor. A nossa contrapartida é amá-lo de todo o coração, nos dedicar a Ele e à sua causa. Por isso nós trazemos dízimos e ofertas ao gasofilácio, porque nós queremos o reino de Deus se expandindo nessa terra, que pessoas que ainda não conhecem esse Deus, como eu e você conhecemos, tenham também esta oportunidade, ouvindo assim a pregação do Evangelho e sabendo que o nosso Deus nos guarda como a menina dos olhos. Por isso, você deve participar. Você está vendo aí na sua tela como você pode fazer o seu depósito, a sua transferência ou o seu Pix, tudo de forma segura e assim abençoar a obra de Deus aqui na Igreja Presbiteriana de Copacabana. Te convido a fechar os seus olhos, a orarmos juntos, consagrando dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes. Santo Deus, eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Nós nos alegramos, pois temos a certeza que o Senhor tem nos guardado como a menina dos olhos. Continua, Senhor Deus, ao nosso lado. Precisamos do Senhor para tudo. E o Senhor, que ama incondicionalmente, apenas requer de nós amor também. Nós queremos te amar cada vez mais. Queremos nos dedicar a ti. Queremos nos envolver com tudo que concerne ao teu reino. Por isso trazemos dízimos e ofertas ao gasofilácio, não por troca, não por compra, não por barganha, nada disso, resultado do nosso amor por ti. Por isso te consagramos dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes, fazendo esta oração em nome de Cristo nosso Senhor. Amém. Eu convido você, se puder fazê-la, tomar nas mãos a sua Bíblia e abri-la comigo no Novo Testamento. Estamos visitando hoje o Evangelho de Lucas e vamos ao seu capítulo de número 15. Se você tem uma Bíblia consigo, abra comigo em Lucas, portanto, no capítulo 15, onde vamos ler o trecho que vai do versículo 8 ao versículo de número 10, a chamada parábola da dracma perdida. E tendo a Bíblia consigo, mantenha-a aberta ao longo da reflexão, pois isso certamente será enriquecedor neste nosso exercício de leitura e meditação na Palavra de Deus. Estamos juntos visitando o Novo Testamento, vamos ao Evangelho de Lucas, ao seu capítulo 15, onde lemos o trecho que vai do versículo 8 ao versículo 10, em que está escrito assim: Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. O texto que nós acabamos de ler faz parte de um conjunto de parábolas que foram referidas por Jesus num contexto muito particular, num episódio que está relatado pelo próprio evangelista Lucas já no início deste capítulo de número 15. Diz-nos o Evangelho que Jesus via acercando-se dele publicanos e pecadores desejosos por ouvi-lo. E nós sabemos que estes representam precisamente uma parcela daquela sociedade, a sociedade judaica do primeiro século, que era objeto de grandes reservas e mesmo de censuras e reprovações
por parte de escribas e fariseus. Bom, enquanto publicanos e pecadores se acercavam de Jesus no intuito de ouvi-lo, diz-nos o texto, e eu estou me referindo aos 2 primeiros versos do capítulo 15, que escribas e fariseus murmuravam entre si. Estavam ali criticando e reprovando a Jesus justamente por ver-se acercado de pessoas daquele tipo. Ora, é então em resposta a esta atitude dos escribas e fariseus que Jesus enuncia estas 3 historietas, estas 3 parábolas. Você sabe, as parábolas são histórias curtas, compostas a partir de elementos do cotidiano, que são familiares, portanto, aos ouvintes e por meio das quais lições são enunciadas. E nestas 3 parábolas narradas por Jesus, todas elas compiladas, reunidas aqui neste capítulo de número 15, como que em bloco, todas tratam, em linhas gerais, de uma mesma realidade, de algo que desaparece e que é encontrado, algo que é perdido, mas que no fim é achado, é reavido. Trata-se da parábola da ovelha perdida, que está contida entre os versos de número 3 e 7, da parábola da dracma perdida, contida entre os versos 8 e 10, que acabamos de ler, e a tão conhecida parábola do filho pródigo, que está contida aí entre os versos de número 11 e 32, ou seja, estendendo-se até o fim do capítulo, sendo a mais longa do conjunto. Hoje nós vamos nos debruçar sobre a parábola que lemos, que ocupa uma posição de centralidade dentro deste contexto e que dialoga com as outras 2 peças relatadas, tendo diferentes relações com ambas. Mas eu gostaria de me centrar nela e apreciá-la desde a seguinte perspectiva. A parábola é, por um lado, uma instrução e, por outro lado, uma provocação. Trata-se de uma instrução na medida em que nos instrui acerca do modo como Jesus age, ou ainda, como Deus age através de Jesus. Mas ela é também uma provocação na medida em que nos mostra como nós, enquanto seguidores de Jesus, devemos agir também. E desde esta perspectiva é que eu convido você a nos debruçarmos agora sobre o texto, refazendo o percurso da sua leitura e nos detendo nas suas minúcias, nos seus detalhes, para apreciá-los mais devidamente. Veja, o texto começa no versículo 8 na forma de uma indagação. Jesus propõe a sua reflexão de maneira interrogativa, dizendo: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa, a procura diligentemente até encontrá-la? Você já percebeu que o objeto perdido aqui nesta passagem é algo que chama o texto por dracma. E se não sabemos o que é uma dracma, fica difícil entendermos a dinâmica do que está se passando. Eu explico para você. Dracma seria uma expressão grega que teria por correspondente a expressão romana denário ou denarium no latim. O denário e a dracma seriam unidades de valor monetário, ou seja, expressões que remetem a moedas. E assim como a dracma, o denário corresponde
a remuneração média que um trabalhador ordinário receberia por um dia de serviço. Ou seja, você trabalha o dia inteiro e no final desse dia o soldo pelo seu esforço, pelo serviço prestado é um denário ou uma dracma, uma moeda de prata cujo valor não é assim muito elevado, mas também nem de longe é desprezível. E se nós levarmos em consideração a vida do cidadão médio, do contexto daquela sociedade, a sociedade judaica do primeiro século da região palestinense, bom, este está longe de ser um valor pequeno, porque faria muita falta a uma pessoa de condições humildes o soldo de um dia inteiro de esforços. Diz o texto, portanto, que aquela mulher havia perdido a sua dracma. Ela possuía 10 e agora uma está faltando. 1/10 de tudo o que possui. A proporção também nos mostra que trata-se de um valor considerável. Se compararmos esta proporção com aquela esposada na parábola anterior, a qual não visitamos por agora, mas que é tão conhecida, que nos conta de um pastor que tinha 100 ovelhas e perdeu uma, bom, percebemos que aqui a perda é muito mais significativa. Afinal, na primeira parábola temos uma dentre 100, mas nesta temos uma dentre 10. Aquela mulher perdeu a sua dracma e, aparentemente, esta fora perdida dentro da sua casa. Talvez num primeiro momento pensássemos, bom, pelo menos é um ambiente basicamente controlado ou controlável. Ela não perdeu e não sabe onde perdeu. Ela sabe, isso deve facilitar as coisas. Eu confesso que não me parece facilitar tanto assim, porque precisamos ter em mente o que é uma casa dentro daquele contexto social específico. As casas naquela região e naquele tempo, as casas das pessoas comuns, das pessoas humildes ou medianas, eram casas muito simples. Elas tinham dimensões relativamente reduzidas, sobretudo se compararmos com a residência do cidadão mediano da nossa sociedade hoje. Elas eram desprovidas de janelas de um modo geral. Quando possuíam janelas, eram bem poucas e de dimensões também bastante diminutas, ou seja, eram casas que não tinham acesso à luz exterior. Elas eram, em geral, muito escuras. O piso, o assoalho destas casas, em geral, era de areia mesmo ou de pedras, muitas vezes um misto de ambos os elementos e frequentemente, para que esse piso se tornasse um pouco mais confortável, via-se o mesmo revestido de palha. Agora você imagine a dificuldade para se encontrar uma moedinha de prata num piso como este, de areia ou pedras, coberto de palhas, num ambiente desprovido de janelas e escuro. É basicamente como tentar encontrar uma agulha num palheiro, como reza a expressão popular. E a esta tarefa deverá se lançar esta mulher, se de fato pretende encontrar aquilo que fora perdido. E é precisamente desta dinâmica que falará o nosso texto. Um texto que, note, é muito compacto. Trata-se de uma historieta que se desenrola em apenas
3 versículos. E, a bem da verdade, o cerne de toda a ação está contido apenas em um. O versículo de número 8, o primeiro versículo que lemos, é precisamente aquele onde toda a dinâmica da parábola está condensada. Ele diz assim, e eu volto à apreciação do mesmo. Qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, primeiro lugar, não acende a candeia? Veja a primeira coisa que esta mulher vai fazer. Diz o texto, ela acende a candeia. A candeia é a luminária de então. Estamos falando de um tempo em que ainda não fora descoberta a eletricidade. Não tem o milagre da luz elétrica que todos podemos usufruir em nossas casas, mediante o qual você aperta um botãozinho, a luz acende e o ambiente todo clareia. Não, aqui você tem uma candeia, é a lamparina de então, por assim dizer, mediante a qual a luz invade o recinto e começa a varrer para longe as garras da escuridão. A primeira coisa que o texto coloca diante de nós é deveras significativa, sobretudo pelo seu valor simbólico. Nós sabemos quem é Jesus. Diz-nos a nossa tradição cristã que é luz verdadeira de verdadeira luz, segundo célebre expressão credal. O nosso Jesus é a luz que promana de Deus e que, vindo a este mundo, ilumina a realidade de nosso viver. E à medida em que ilumina a nossa realidade, comunica-nos toda a sorte de bem. É tão significativo o modo como a luz prevalece sobre as trevas, sempre e necessariamente, e como este imperativo se impõe na história deste mundo já desde os seus primórdios. Isso nos faz recordar o relato da criação, mediante o qual Deus, o Todo-Poderoso e o único Criador de tudo o que há, foi trazendo à realidade o que dantes não existia. E o seu primeiro ato criador é precisamente este, dado mediante a solene declaração e célebre palavra que diz: haja luz. A primeira coisa que esta mulher faz é acender a luz. A primeira coisa que acontece quando Jesus vem ao encontro do pecador, quando vem ao encontro do perdido, é iluminar a realidade onde ele se encontra. É iluminar a realidade da sua vida para que seja achado. Note, é tão interessante isto, o fato de que as 3 parábolas a que estamos nos referindo, ovelha perdida, dracma perdida, filho pródigo, tratam basicamente de uma mesma realidade, porém de perspectivas distintas, com nuances diferentes que enriquecem a nossa leitura do mesmo evento. E quando comparamos o objeto ovelha com o objeto dracma, algo me salta aos olhos e que me parece muito relevante. O fato de que a ovelha, quando está perdida, tem consciência de sua condição, mas a dracma não. Ela não tem condição de ter consciência de si, da própria realidade. E quantas vezes o perdido não se vê precisamente mergulhado nesta escuridão, em meio à sujeira e ao caos e à confusão em que tantas vezes a realidade de uma vida marcada pela escuridão se converte e então
Vem Jesus e a sua luz maravilhosa resplandece, brilha, e toda esta realidade torna-se passível de mudança, de transformação. Como é urgente que essa luz venha a luzir e a alumiar a realidade onde a dracma está. E é precisamente esta a primeira providência daquela mulher. Note, isto também é significativo. Aliás, esta é uma dinâmica muito comum dentro do Evangelho de Lucas. Estabelecer estes pares contrastantes e complementares. Frequentemente, as parábolas em Lucas vêm-se agrupadas desta maneira, segundo esta mesma dinâmica. Note, na parábola anterior, a parábola da ovelha perdida, quem vai em busca daquilo que se perdeu é um homem, um pastor. Talvez você concluísse, bom, porque esta é uma tarefa masculina, mas logo a parábola seguinte, aqui estamos lendo, a parábola da dracma perdida, subverte este raciocínio, invalida-o, porque agora quem está em busca do que foi perdido é uma mulher. Porque ambas as figuras, tanto o pastor quanto a mulher, ilustram o proceder de Deus na pessoa de Jesus e tipificam a atitude que Deus mesmo espera de nós enquanto seguidores de Jesus que somos. Permitir que a luz brilhe, iluminar a realidade. É a primeira providência de que o texto dá conta, mas logo vem outra. Aliás, este é um outro aspecto interessantíssimo na construção desse texto, que é tão compacto, que é tão sucinto e, ao mesmo tempo, tão rico e tão poderoso. É que as ações estão todas descritas aqui através de verbos no presente do indicativo que se sucedem numa alternância muito rápida, muito dinâmica e que exerce um grande efeito retórico. Veja, ela acende, ela varre, ela procura, tudo isto está relatado em apenas uma linha e nos dá uma sensação de grande movimento, que é muito interessante, mas note com atenção o segundo elemento, o segundo verbo. A primeira providência foi acender a candeia, acender a luz, clarear a realidade. A segunda providência, ela varre a casa. Eu fico imaginando o movimento dessa mulher que precisa arredar os móveis, movê-los de suas posições, afastá-los para poder examinar debaixo dos mesmos. Ela precisa varrer a palha, a areia, as pedras ou aquilo que está no assoalho. Ela precisa movimentar todo aquele ambiente. Não dá para ficar passiva e esperando que a dracma se mostre por si só, que ela apareça por iniciativa própria. É preciso agir. E essa mulher, ela se lança à ação. Ela está ali fazendo tudo o que está ao seu alcance, tudo o que é possível, movida por um intento, o intento de encontrar o que foi perdido. E isto é bastante ilustrativo acerca do modo como Jesus age. Pois Jesus vai ao encontro dos pecadores. A história de Jesus narrada pelos evangelhos é a história de alguém que está sempre, continuamente em movimento, o tempo todo se deslocando. Jesus não fica parado, esperando que as pessoas venham atrás dele, movidas pela curiosidade, provocadas pela sua fama, ou seja lá por que motivo for. É ele quem toma a iniciativa, ele é quem vai atrás daquilo que se perdeu. E é precisamente essa atitude que Deus espera de nós, enquanto seguidores de Jesus que somos.
Se seguimos a Jesus, caminhamos segundo os passos que ele mesmo dá. Vamos após ele. E o caminho que Jesus trilha é aquele que o conduz em direção ao perdido. Ora, esse deve ser o nosso caminho também. Nós vamos varrer a casa, nós vamos movimentar os móveis, nós vamos arredar as peças do mobiliário e fazer tudo o que é necessário para que aquele que está perdido seja achado. Mas note, não apenas isto. Diz o texto que ela varre e procura. Há método, há uma intenção. Não é mover por mover, não é puro ativismo. Ela não faz porque faz, mas faz movida por um intento. E esta procura é qualificada no texto. E esta expressão é muito interessante. Diz-nos o texto que ela faz a sua procura diligentemente. A palavra que aqui se traduz por este advérbio é a expressão grega epimelos, que dá conta de uma busca muito abrangente. É como se o texto estivesse nos dizendo, olha, não teve um canto daquela casa, não teve um ponto daquele assoalho que não fosse mexido, que não fosse revirado, que não fosse averiguado. É como se dissesse, essa mulher não mede esforços, ela não economiza energia, ela empenha todos os recursos de que dispõe, movida pelo seu propósito de encontrar o que se perdeu. É precisamente isto que vemos no agir de Jesus. Porque Jesus é aquele que não fará caso de entregar-se por inteiro, a ponto de permitir que a sua carne seja rasgada e o seu sangue derramado em favor do que busca. Ora, se somos seguidores de Jesus, se somos cristãos, por assim dizer, isto é também precisamente o que Deus espera de nós. Somos aqueles que não medirão esforços, que não pouparão energias, recursos, que não terão reservas quando impulsionados pelo intento de buscar ao perdido. E assim, bom, é uma promessa da Escritura, não é? O que busca, encontra. Aquela mulher encontrou o que buscava. E diz-nos o texto, verso 9, que tendo encontrado o objeto de sua busca diligente, ela reuniu as amigas, reuniu as vizinhas e disse, alegrem-se comigo, eu encontrei a dracma que tinha perdido. A gente nem precisa se gastar em elucubrações para tentar identificar o que esta imagem deseja nos comunicar, porque o próprio texto se encarrega de explicá-la. Diz o verso 10, palavra de Jesus, eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus está dizendo, sabe o que esta imagem representa? Esta figura em que vemos a mulher de posse da dracma que for achada, na companhia das amigas, na companhia das vizinhas, alegres, com júbilo no coração. Vocês sabem o que essa imagem quer dizer? Bom, essa imagem é uma ilustração de Jesus, da alegria experimentada pelos anjos de Deus quando um pecador é achado. E veja, ele fala dos anjos de Deus porque esse é o modo piedoso do judaísmo de então de se referir às ações do próprio Deus. Ao invés de dizer Deus se sente assim ou Deus faz daquela maneira, eles dizem os anjos se sentem assim. Os anjos fazem dessa maneira. Os anjos aqui representam
como que por procuração, o estado de espírito e a atitude do próprio Todo-Poderoso. E o que o texto está dizendo, portanto, em última análise, é: quando um pecador é resgatado, a alegria de Deus é imensa. O coração dele se regozija. E veja você mais uma vez o enorme contraste que há entre este estado de espírito e esta atitude, quando comparada com o estado de espírito e a atitude de fariseus e escribas diante das mesmas realidades. Porque quando fariseus e escribas se deram conta de que publicanos e pecadores vinham sendo achados, resgatados por Deus na pessoa de Jesus, eles se sentiram muito contrariados. E eles murmuravam entre si, falavam mal, às escondidas, à meia voz, criticando, reprovando, censurando. A alegria passou longe do coração daqueles homens que eram tão religiosos, se apresentavam tão espiritualizados, mas que no fim mostravam-se tão desprovidos de amor e da velha e boa caridade que tão bem expressa o amor que Deus demanda a nós. Esta parábola cumpre um duplo papel. Torno a dizê-lo. Ela é, por um lado, uma instrução e, por outro lado, uma provocação. Ela é uma instrução na medida em que nos fala do modo como Jesus age perante o perdido, o pecador. É aquele que ilumina a realidade, que vai em busca do que se perdeu, que não mede esforços em fazê-lo e busca-o diligentemente até encontrá-lo. Mas a parábola é também provocação, porque nos diz a nós, seguidores de Jesus, seguidores do Cristo ou cristãos, como nós devemos agir diante da mesma realidade, do mesmo objeto, do perdido, do pecador. Iluminando a realidade, buscando com todos os esforços que pudermos empreender, fazendo diligentemente, sem reservas, até que seja achado. Este era o mistério do Cristo. Este é o nosso mistério enquanto cristãos. Saiamos a cumpri-lo e que o Espírito Santo nos permita bom êxito nesta missão. Para a glória do Todo-Poderoso, para a salvação e a bênção de muitos, para a nossa alegria. Que assim seja, em o nome do Senhor Jesus. Amém. É chegado um tempo de comunicações e hoje, no culto vespertino, às 18 horas, nós teremos a ministração do sacramento da Santa Ceia. Nós esperamos por você aqui para participar deste meio de graça que o próprio Senhor nos legou. E a nossa União de Mocidade Presbiteriana te convida para um boliche, que será no dia 22/8, às 14 horas, no Shopping Aerotown, na Barra da Tijuca, na Avenida Ayrton Senna, 2541. Para mais informações, você pode procurar a nossa UMP através do seu Instagram, o MP Copa. Nós te esperamos lá. Momento de orarmos juntos a prece do Pai Nosso. Te convido a fechar os olhos. Falemos com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celeste, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, hoje e eternamente.
Amém.